Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que damos continuidade à jornada do Grupo Espírita Miramês de Fürstenfeldbruck. Eu estou muito feliz de ter cada um de vocês conosco aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus, nosso amado Pai, pela oportunidade da gente estar aqui nesse momento juntos, pela tecnologia que nos permite fazer este tipo de programa, de conhecimento, para a gente poder compartilhar um com o outro. E o objetivo deste programa é trazer a doutrina espírita e os conhecimentos do espiritismo para o maior número de pessoas que tivermos a possibilidade de encontrar e alcançar. Hoje nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 3, perguntas 154 até a 162, que tem como título Separação da Alma e do Corpo. E para falar conosco sobre esse tema tão especial, temos um convidado incrível, que ele é lá da Bahia, mas ele nasceu no Rio Grande do Sul, né? Ele subiu para a Bahia, encontrou o amor da vida dele, ficou pela Bahia e agora já está até fundando novos centros espíritas. É o nosso querido Wilter Pereira, é um palestrante espírita e trabalhador espírita, rio-grandense e baiano. Então, seja bem-vindo, querido Vilta, a mais esse programa Sopro de Luz. Muito obrigado, Sheila, pelas palavras carinhosas, algumas que eu até nem me sinto tão merecedor, mas graças a Deus que a gente tem amigos que nos massageiam o ego, né? E você, eu tenho certeza que não fala só por falar, e a recíproca é verdadeira. Eu também amo falar com você, amo estar com você. Esse programa tem sido fantástico, é uma participação que eu tenho certeza ajuda muito mais a mim do que a qualquer outra pessoa que possa dele tirar algum proveito, e eu espero que tirem, né? Mas eu me sinto blindado, né, com a participação nesse programa fantástico. Vocês estão de parabéns, continuem sempre, e sempre que precisarem da minha ajuda, ainda que mínima, eu estou disposto a contribuir sempre. Nós é que ficamos imensamente gratos por você ter se disponibilizado a estar com a gente aqui hoje, fazendo esse programa. E num tema que é um tema que é bem discutido, bem esperado, as pessoas necessitam saber sobre isso, porque é uma realidade que todos nós vamos passar. É uma das poucas certezas que a gente tem nesse planeta de provas e expiações que a gente vive. É que um dia a gente vai desencarnar, vai haver uma separação desse corpo carnal com a nossa alma, com o nosso perispírito, o nosso espírito. E esse tema tão brisante a gente vai falar hoje, logo depois que a gente fizer oração inicial para ajudar a gente a entrar em sintonia, serenizar o coração e começar essa discussão. Então vamos lá. Senhor meu Deus, Deus do amor, Deus da vida, Deus da glória, eu te agradeço, Senhor, por esse momento de aprendizado. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje com Wilter. Eu peço à espiritualidade amiga que guie o nosso querido Wilter para que ele possa trazer de uma forma leve, suave, para a gente as informações sobre esse tema tão importante e que é uma certeza na nossa vida. Peço-te também, Senhor da vida, que abençoe a cada um dos nossos ouvintes, a cada um dos nossos telespectadores, para que eles possam compreender a mensagem que será dita hoje. E peço-te também, Senhor, me abençoa para que eu possa continuar tendo força para fazer este momento de serenidade, de paz e de calmaria na nossa semana. Te pedimos tudo isso em nome do nosso irmão mais velho, Jesus,
Que assim seja, agora e sempre. Amém. Amém. Bom, Wilter, querido, a palavra está com você. Muito bem, pessoal. Estive, durante essa semana, consultando esse tema de uma forma bastante, assim, abrangente, né? E notei que tem citações desse tema em alguns livros muito importantes para nós, como o próprio Livro dos Espíritos, mas também no livro O Céu e o Inferno. E nós iremos aí, paulatinamente, a cada número de pergunta, entre a 154 e a 162, discorrer sobre isso. Posso ler ou você lê para nós? Como vai ser? Eu posso ler, sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta dos espíritos. Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do exílio. Kardec fez um comentário a essa resposta, dizendo: na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Muito bem. O que nos trazem aqui os espíritos, né? A informação de que não há uma questão de dor, né? A dor, na verdade, está ligado muito mais. Aqui ele está naturalmente se referindo, e a pergunta, curiosidade de Kardec, é por conta da dor física, né? Então, eles explicam que a dor física, por ser algo ligado a questões do nosso sistema nervoso, e o nosso sistema nervoso é comandado pelo nosso cérebro, que por sua vez recebe a sua vitalidade através do fluido que passa por ele e é bombeado pelo coração. Quando cessa essa atividade orgânica, naturalmente cessa qualquer sentimento de dor. Então o corpo não sente, não vai sentir dor no momento dessa separação. Ele pode sentir dor enquanto ainda há a atividade cerebral que comanda, como eu disse, o sistema nervoso. Após essa cessação, acabou a dor. Então, resposta bem curta, mas muito certeira dos espíritos, né? Não. O corpo sofre muito mais durante a vida do que no momento específico da separação do espírito ou da alma, como quiserem, do corpo. Eu creio que dessa forma fica bem claro, e nós vamos ver mais à frente, inclusive, algumas exemplificações um pouco mais detalhadas quando nós chegarmos nas perguntas mais para frente. Podemos ler a próxima. Mas antes de ler a próxima, eu acho que perdão. Ele acha super legal aqui que ele fala os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte. São um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Gente, importante. Esse sofrimento, todos nós temos tanto medo, porque eu trabalho com pessoas de uma forma voluntária, aquelas que estão nos últimos momentos. E o grande medo, o grande desespero é exatamente o medo desse sofrimento na hora do desencarne. É assim, aquele pânico, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer muito, vai doer muito, vai ser uma coisa que vai me sufocar, como é que vai ser isso? E aí ele diz que esse sofrimento para o espírito é graças a Deus que agora eu me libertei, deixei esse corpo doente, esse corpo que estava me sufocando, que era uma roupa velha que não me cabia mais. Eu cresci, sabe aquela coisa assim de você ser criança, e aí você cresceu e não cabe mais na roupa? Ou então você engordou e não cabe mais na roupa? É desconfortável, ruim, você não se sente mais bem. É desse jeito com o espírito, você não se sente mais bem ali com aquela roupa. Você tem que sair, você tem que respirar. E esse momento da morte é exatamente isso. Doloroso? Não, ele não é.
de verdade, ele é uma sensação de alívio. Isso é o que o espírito sente no momento da morte. E eu acho isso muito importante a gente falar para os nossos ouvintes, que eles podem ficar tranquilos, que morrer não dói. E se alguém não acredita na gente, lê aquele livro da Luisa Kubler-Ross, que ela fala Vida Depois da Vida, onde um monte de gente que teve aquela morte de 5 minutos, meia hora, 1 hora e depois voltou. E lá eles contam. Assim, mas a melhor fonte ainda é o Livro dos Espíritos. Né? Ou estou errada? Tá muito bem. Você trouxe, inclusive, viu, Sheila, a questão que eu falei sobre a semântica. Porque a pergunta, ela conduz o pensamento para o sofrimento da matéria. Né? E aí as pessoas perguntam, quem estuda um pouco, entra mais adentro nessa questão, se preocupa também com o sofrimento do espírito, né? E essa é a questão da semântica que eu falava, porque, na verdade, nesse momento da separação, quem pode sofrer alguma coisa sofrer materialmente, seria o corpo, porque o espírito ele não sente dor. O espírito é diferente, né? Se você parametrizar o que o espírito sente com o que o corpo sente, podemos dizer que o espírito sente vergonha, caso ele tenha tido más ações, né? Maus usos do seu livre-arbítrio ou omissões danosas também vão causar-lhe vergonha nesse momento. Mas aí você bateu certinho no ponto, parabéns. É aquele famoso sofrimento moral. Né? Exato, As exato. pessoas esquecem que tem 2 tipos de sofrimento. O físico, que é aquele que dá com dor, quando você tem, sei lá, uma gripe. Eu acho que é um excelente exemplo, todo mundo já teve uma gripe. E olha, o corpo inteiro dói, a gente não consegue sair da cama. E se for uma dengue, diz que é uma loucura. Graças a Deus eu nunca tive uma dengue, mas minha irmã me contou que é um absurdo de dor. E uma gripe já é algo que você não consegue sair da cama. Então, é a mesma coisa, esse sofrimento físico. Mas tem um que é moral, que todos nós conhecemos, é quando a nossa consciência dói. Ai, gente, aquela dor tão difícil. Porque todos nós sabemos quando a gente faz uma coisa errada. É assim, faz assim na hora, faz tum. A gente pode não querer aceitar, mas que a gente sabe, sabe. Então, na hora do desencarne, tudo aquilo que eu fiz de errado, na hora que eu desencarno, pode ser que o meu espírito sofra da dor moral, da Perfeito. vergonha de ter feito a tolice que fez, da vergonha de não ter aproveitado a encarnação. Isso pode acontecer sim. Mas dor física, ao contrário, você se livra delas tudinho. É assim, você está morrendo de dor, saiu. Graças a Deus. Podemos passar já para a próxima pergunta, Vilta? Sim, com certeza. Então, é a pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Muito bem. E ela se desprende e retorna ao mundo espiritual, né? Porque de onde provém? O espírito, antes de encarnar, estava no mundo espiritual. Ele já pré-existe a matéria. E aí, quando encarna, ele então entra e toma o seu espaço naquela formação. E quando desprende, quando desencarna, no caso, quando se separa, ele vai, como disse aí, né? Vai se desprendendo aos poucos dos liames que o prendiam e retorna ao mundo espiritual. O detalhe é o seguinte: o detalhe que me chamou a atenção, eu não sei se você percebeu a mesma coisa, Sheila, que ele fala que são os liames. Ele usa aqui o plural, né? Liames fluídicos que prendiam a alma ao corpo. E a gente sempre considera
um liame, que seria, no caso, o perispírito. Mas aí talvez seja só, como eu disse no início, uma questão de semântica, né? Talvez a tradução que tenha no meu livro ou no seu seja um pouco diferente e possa dar uma explicação melhor para essa questão. Mas, na verdade, o que prende o espírito ao corpo é o perispírito. Esse é o liame, né? Então, se ele vai se desprendendo aos poucos, né, por conta da desagregação das ligações aí que são, como se diz, me faltou a palavra aqui agora, mas é como se, quando há a encarnação, as ligações são feitas ponto por ponto, né? Ponto por ponto. E aí, na hora de desagregar, na hora de desfazer, isso também são retirados ponto por ponto. É por isso que esse desligamento não é uma coisa, dizer assim, rápido, instantâneo. Ela demora um pouquinho. Muito breve, mas demora. Nós vamos ver aí na sequência, eu acredito que sobre essa pergunta número 155, nós teríamos que ler também a 155A, para a gente evoluir mais, Sheila. Então vamos lá. Pergunta 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Comentário de Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns, é bastante rápido e pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que não implica a existência do corpo no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Estas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo, e às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios, por exemplo. Antes de passar para o Wilter, eu só queria dizer para as pessoas que são novas no Espiritismo que quando você vai encarnar, a encarnação ela não se dá no estilo Harry Potter, varinha mágica, tum, acontece. Não. A encarnação ela é um processo, ela é bem gradual. Para você encarnar, o seu perispírito está lá na pátria espiritual, e essa
processo demora também, do mesmo jeito que o desencarne. Para umas pessoas é mais lenta, para outras é mais rápida, mas mesmo assim é um processo. E esse processo, por exemplo, o espírito tem que se diminuir, ele vai se ligar ao feto célula por célula. E é isso que ele chama aqui de liames. Você tem que ter esse conhecimento para você poder entender essa resposta quando Kardec diz que os liames se desligam, porque é exatamente essa ligação que é feita no útero, ainda que ele vai se unindo, liame a liame, e termina a haver toda a ligação do perispírito com o corpo carnal, mais ou menos com 7 anos de idade. Quer dizer, começa antes da fecundação, durante o tempo no útero e até uma determinada idade durante enquanto a criança já está no planeta Terra. E agora vamos continuar falando de como funciona, né, esse desligamento desses liames. Muito bem, perfeita a colocação, Sheila. Interessante porque, só somando, né? Na verdade, a preparação é antes até mesmo da concepção, né? O espírito já é preparado antes do momento da concepção, ele já vai sofrendo o processo de miniaturização perispiritual para que ele possa, então, comportar dentro daquela célula inicial, né? O ovo, no momento lá da fecundação, que ele é, então, acoplado, e aí passa a desenvolver-se passo a passo, conforme vai também se desenvolvendo o ser lá dentro do útero da mamãe. Fantástico, Deus é perfeito, maravilhoso. Mas voltamos então aqui, porque essa resposta agora nos traz mais esclarecimentos a respeito desse momento. Né? O ser humano, ele tem toda uma, vamos dizer assim, uma vivência que leva ele a ter comprometimentos ou merecimentos. Esses comprometimentos ou merecimentos também influem no momento desse desencarne, ou dessa separação da alma do corpo físico. Quando o sujeito tem uma vida, entre aspas, moral elevada, esses momentos são tranquilos, relativamente rápidos e muito tranquilos. Mas, como ele diz aqui nesse comentário de Kardec, aliás, muito bom comentário, dependendo da vida que o cidadão teve, se ela foi uma vida voltada muito mais para o âmbito material e sensual, ele terá, com certeza, um deslogamento mais demorado. Né? Você não pode tratar igualmente desiguais, isso é uma questão de justiça. E também para Deus a mesma coisa acontece. Né? Os propósitos dele para conosco também influem nessas questões. Então, repare que ele traz aqui uma informação que é realmente bombástica, né? Que essa separação, em alguns casos, pode demorar dias, semanas e até meses. Caramba, meses é cruel, porque é como a gente já leu ali, né? Nesses meses, o processo de decomposição da matéria já está acontecendo. E aí esse espírito que não conseguiu se desligar ainda, e por uma questão aqui de justiça ainda está ligado ao corpo, ele vai ter um sofrimento moral também, porque ele vai ser forçado a assistir à decomposição daquele organismo que lhe serviu como instrumento para que ele tivesse melhorias no plano material que refletiriam na sua vida espiritual. E o fato dele não ter utilizado corretamente, ou ter mal utilizado, ou até ter se omitido danosamente em relação às suas, vamos dizer assim, às coisas com as quais ele se comprometeu a fazer, o levaram a essa situação que é extremamente vexatória. Eu espero, sinceramente, que ninguém tenha que passar por esse tipo de situação. E aqui cabe um parênteses, que algumas vezes a gente confunde a pessoa que é forçada a ficar ao lado do organismo em decomposição, daquelas outras que ficam ali por opção. Tem isso também, porque às vezes você já se desligou do corpo, ou seja, o seu espírito já está desligado do corpo, entretanto, você psiquicamente
se autopune permanecendo junto ao corpo por mais tempo do que necessário. Muitas vezes por desconhecimento do que está acontecendo. Não é, amiga? Ainda tem esse detalhe. Mas aqui nós não estamos pegando esse detalhe em particular, isso é outra coisa. Né? Estamos aqui pegando somente a questão da separação da alma do corpo após a cessação da vida física. Né? E aí é interessante que quando você tem uma vida desregrada, você atrai esse tipo de, entre aspas, sofrimento. Então, eu estava dizendo que as pessoas não sabem, muitas vezes, que elas ficam acompanhando a decomposição do corpo, até nos cemitérios, ficam perambulando pelo cemitério, espíritos ficam perambulando, acompanhando a decomposição do corpo por opção. Mas essa opção é devido à falta de conhecimento, à falta de elevação. O corpo já está desprendido do espírito, o espírito já se desprendeu, mas não vai para uma atividade natural, que seria ser recolhido e levado para um outro local para iniciar um processo de renovação para que ele possa concorrer a uma nova reencarnação, e então ele fica, por opção dele mesmo, junto do corpo, assistindo à decomposição do corpo. Algumas vezes são forçados, por conta dessa que nós já falamos aqui, dessa questão que nós falamos aqui, né? Mas, algumas vezes, eles estão lá por opção, por falta de conhecimento, por falta de orientação. E aí, é uma outra questão, né? Mas não envolve exatamente a questão da separação da alma pela morte do corpo físico. Essa daí, ela ocorre, de qualquer maneira vai ocorrer. Como disse aí Kardec, tudo bem, a pessoa teve dificuldades, andou trabalhando errado, vamos dizer assim, vai demorar dias, talvez semanas, talvez meses. Mas a gente sabe que tem de indivíduos, espíritos, que permaneceram até por séculos, junto com seus organismos em decomposição, no local onde eles se encontrassem. Mas aí é outra história. Voltamos, então. Bem, como eu estava dizendo, a gente sabe que essa questão do mau uso do nosso livre-arbítrio pode nos considerar, ou pode nos colocar numa situação vexatória, que é essa de ficar dias, semanas, meses ali acompanhando o nosso organismo, ainda não conseguindo realizar o processo de desligamento da alma do corpo físico, certo? Agora, esse cidadão é por conta, exatamente como eu disse, né, do seu mau uso do livre-arbítrio. Mas existe o outro lado também, que é aqueles seres que se dedicam a questões morais, intelectuais, espirituais, esses que se promovem através das boas ações, através da demonstração clara de aprendizado dos ensinamentos do Cristo, ou seja, virtudes. Desenvolveu as virtudes. Esse vai ter, com certeza, um desligamento da alma, do corpo físico, muito suave, muito rápido, inclusive. Algumas vezes quase instantâneo. É isso que está dizendo aqui nesse comentário do Kardec. Então, o que sobra para nós pensarmos a respeito disso, né, Sheila? Vamos mudar a nossa vida. Eu tenho dificuldade. Vamos dizer assim, a pessoa pensa, eu tenho dificuldade porque eu sempre agi assim, sempre trabalhei dessa forma. Beleza, vamos ver o que o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier diz a respeito disso. Você tem que mudar a partir de hoje. O que você fez até ontem não é mais um problema para você resolver. Você tem que resolver a partir de agora. Se você quer um fim bom, comece agora a promover esse fim bom. Se você ficar pensando no que você fez no passado, você vai ficar remoendo e não faz nada. Então, faça a partir de agora o seu novo fim. Você tem agora um recomeço. A partir desse recomeço, você providencia um novo fim. E aí, consequentemente, todas as coisas que podem advir no futuro, inclusive aquele momento da separação do corpo da alma, não precisa ser algo chocante, não precisa ser algo dolorido, nem mesmo envergonhante para o seu espírito.
né? Uhum. É isso, Sheila. Você tocou assim, eu acho que na veia, né? Porque a gente tem mania como ser humano de assim, a gente continua fazendo as mesmas coisas que já deram errado no passado, mas a gente quer resultados diferentes. E essa colocação do Chico, como sempre, assim, foi fenomenal. Ele vai ao ponto do problema. Bom, até ontem você não vai. Começa que a gente já nem muda o passado. Não posso mudar, já fiz, ficou para lá. Agora, o único momento que eu posso modificar é agora. Então, agora a gente tem que fazer essa mudança. E tudo que a gente faz tem consequência. O problema é que a gente não aprendeu mais isso. Mas bem que no passado a gente ainda aprendeu um pouquinho. Hoje em dia, a geração que está aí não está aprendendo isso. Ela não aprende que tudo que a gente faz tem consequência. E tanto faz se é no mundo material ou no mundo espiritual. Pode ser que a consequência não seja hoje, mas vai ser amanhã. Então, uma das consequências da gente ser inconsequente é exatamente ter problemas na hora da separação do corpo com a alma. Excelente, Vita. Então, acho que eu vou ler já a próxima questão, né? Vamos A lá. questão 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante ainda lhe resta um sopro de vida, o corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Sheila, isso aqui, essa questão é uma questão que me toca profundamente, profundamente. Nós sabemos que nós temos pessoas no planeta que são aquinhoadas da perfeita noção de fazer o bem, apenas pelo bem. E uma delas é uma pessoa que eu amo de coração. Eu aprendi na minha vida inteira a passar os domingos à frente da televisão, vibrando e torcendo com essa pessoa. E ela se chama Ayrton Senna. Oh, Ayrton sim. Senna passou para o plano espiritual e, assim que teve condições, ele compareceu no Centro Espírita Caminho de Redenção, que fica dentro do complexo Mansão do Caminho, aqui não, que eu não estou aqui, mas lá em Salvador. Eu estou em Cabaceiro do Paraguaçu nesse momento. Ayrton Senna chegou ao centro e lá, rapidamente, foi reconhecido por uma médium que estava numa sessão mediúnica. E ela disse, olha, entrou aqui agora Ayrton Senna. Todo mundo ficou extasiado. E aí, rapidamente se organizaram e, então, a Ayrton Senna colou com esta médium, me falta agora o nome dela, uma pena, é uma senhora, mas eu não estou lembrando o nome dela agora. E foi, então, estipulado que ele escreveria um livro, esse livro está aí à disposição de quem quiser, e, naturalmente, depois do caso do nosso querido irmão X, ele assinou esse livro como Adilson. Então, o livro chama-se Adilson, um campeão no além. Quem puder, adquira e leia, porque a história é interessantíssima. Eu vou narrar para vocês apenas um momento da passagem. Como se deu o desprendimento da alma de Ayrton Senna do corpo do Ayrton Senna. Tá bom? Muito bem. Como eu disse, pessoas há que, por seus méritos, têm realmente, por suas ações, pela nobreza de espírito, ela tem méritos. E esses méritos chegam até o espírito das diversas formas imagináveis e até inimagináveis. Então, essa pergunta que fala aqui sobre a questão de se ela deixa o corpo físico antes ou depois, só para a questão. Normalmente é após a cessação da vida. Mas alguns casos especiais,
os espíritos superiores promovem a retirada do espírito daquele corpo que irá passar por um sofrimento antes que o sofrimento aconteça. Então, a título de conhecimento, naquele fatídico Grande Prêmio de Monza, naquela fatídica curva, quando o carro de Ayrton Senna desgovernou por conta de uma fratura na barra de direção, segundos antes da barra de direção, por conta do choque contra o gradil, atingir a cabeça de Ayrton Senna, o espírito Ayrton Senna foi resgatado e mantido anestesiado por um tempo X. Não vou falar o tempo, vocês vão ter que ler o livro, quem quiser saber. E, então, após ele ter sido retirado, é que a barra trespassou o cérebro ali, a cabeça de Ayrton Senna, e aí, então, por conta daquele trágico acidente, né, ele acabou a vida dele cessando. Mas reparem, ele foi retirado, espírito, foi retirado antes de acontecer o fato específico que determinou a morte. Mas isso é merecimento. Não é, Sheila? Quanto merecimento. Nossa, não sabia dessa história. Anotei o nome do livro aqui para me ler. Ayrton Senna foi um ser iluminado. Ele tinha realmente muito merecimento por ser um esportista de altíssimo desempenho, mas também ele tinha muitas atividades caritativas, das quais nem você, nem ninguém que está vendo aqui, que está sabendo dessa história agora, sabia. A irmã dele continuou com a obra através do Instituto Ayrton Senna, e essa obra continua até hoje, gerando benefícios para inúmeros irmãos que são assistidos pelas obras. É fantástica a história de Ayrton Senna. Eu não consigo falar dela sem me emocionar, até a minha voz já está um pouco embargada, mas vamos segurar minha onda. Segura, peão! Segura a onda aí, vamos seguir Segura, em frente. Peão! Segura aí, peão! E vamos em frente. Mas eu estou falando isso só para que vocês tenham a ideia de que essa separação, ela pode acontecer de forma rápida ou não. Ela pode demorar um pouco, mas tudo é dependendo, como já foi dito na questão anterior, do merecimento. E aqui vale lembrar também que na época do Cristo, no circo romano, quando alguns cristãos eram oferecidos às feras amarrados, alguns deles, né, não sei se a maioria, mas alguns deles com certeza, eu tenho essa notícia a respeito de Lívia, que, parei, deu um branco, não sei se é Lívia, bom, eu acho que uma em especial que agora, deu um branco aqui agora, eu não estou lembrando se é Lívia, mas é uma figura conhecida no nosso meio espírita, que estava onde ficam os prisioneiros antes de serem levados para o circo, e ela trocou de lugar com uma outra que estava ali já para ir para... Hein? É a Lívia Lentulus. Lívia Lentulus. Lívia, então, era ela mesmo, Lívia. Vejam só que denodo, que desprendimento. E, além do mais, ela era uma pessoa extremamente merecedora de todos os méritos possíveis, né? Não vou nem falar quem é ela atualmente, né, no nosso meio, mas mais uma para vocês descobrirem. E olha só o que acontece, esses espíritos, eles estavam lá amarrados aos troncos e os leões vinham para destroçá-los. Óbvio, humanamente eu olho para aquilo e me causa um tremendo sofrimento, só de pensar no que vão passar essas pessoas. Imagina você com vida, saudável, tudo, e de repente uma fera chega e começa a morder você até extinguir a sua vida. O sofrimento que você vai passar é inimaginável, do ponto de vista material. Concordam? Mas aqueles espíritos que ali estavam, uma grande parte deles não sentiu nada, materialmente falando. Os espíritos foram retirados antes que os leões chegassem a começar a fazer a miséria deles. Mas isso são exceções, tá, pessoal? Graças a Deus que são exceções. Porque até mesmo o sofrimento tem uma utilidade. Certo? Bem, o corpo é uma máquina. Por isso, né? Acho que
Joana de Cusa também foi retirada antes das chamas começarem a queimar o corpo dela, né? Eu acho que ela Nós também é um temos vários exemplos. exemplo. Bom, Com então certeza. continuando. O tempo está avançando e ainda Vamos lá. falta muita coisa. Pergunta 158. É 158? Não, Não, 7. 157. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. A alma sente muitas vezes que se desatam os liames que aprendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para se desligar de uma vez. Já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado do espírito. Eu acho que essa questão até se confunde com uma outra, eu até procurei rapidamente, mas não vi. Na verdade, quando se aproxima o momento do desprendimento da alma do corpo físico, é um momento em que os liames, aqueles liames que, inclusive, Sheila chamou atenção, que são atados um a um, né, um por um, e no final eles também são desamarrados um por um. Né? Não existe aquele desamarre repentino. Quando acontece isso repentinamente, quando a cessação da vida é repentina, os liames demoram um certo tempo até serem desatados. Né? A equipe espiritual encarregada de atender a este desencarne, ela leva um tempo ali para resolver essa questão. Mas quando esses liames vão sendo desatados aos poucos por conta da doença, ou do tempo de vida, velhice, vamos dizer assim, eles vão também causando uma certa frouxidão nos sentidos. E essa frouxidão é só um termo de falar, tá? Frouxidão, eu não sei nem se esse termo cabe aqui. Permite que o espírito esteja participando ao mesmo tempo da vida espiritual e da vida material. Só que essa permissão da participação na vida espiritual não é uma coisa completa. Ele ainda não pode, por exemplo, enquanto está ali doente, ir lá no planeta X visitar alguém lá e voltar, não. Mas ele recebe visitas. É muito comum, eu tenho certeza que vários de vocês que vão assistir essa gravação estão sabendo que esse tipo de situação acontece com frequência. Né? A pessoa está doente no hospital, aí ela recebe a visita dos parentes que já foram, que já estão lá na erraticidade, né? Ou seja, que já desencarnaram, mas não encarnaram ainda de volta. Então eles estão lá na erraticidade. Esse é o termo que você usa para dizer daqueles espíritos que estão aí, no plano espiritual. Eles visitam o doente. Minha mãe, que já partiu, já foi para o mundo espiritual, ela via todas as irmãs que haviam precedido, recebia as irmãs e tinham colóquios entre elas, né? Conversavam, batiam papo. A gente ficava até assustado, porque encostava o ouvido na porta do quarto e ela estava num bate-papo assim, muito interessante. Então, aí a gente ia a frestinha de leve assim para olhar, não tinha ninguém. Digo, meu Deus do céu, a velha está enlouquecendo. Nada disso. Nada disso. Ninguém está enlouquecendo. Tá, pessoal? É porque naquele momento você vai participando dos dois estágios, do estágio espiritual e do estágio material. O meu pai, todos os dias, uma questão assim de uns 15 ou 20 dias antes de vir a óbito, ele conversava com a minha avó. Ele via a minha avó, ele recebia a visita dela, ela foi lá receber ele. Aliás, todos nós, quando estamos nesse momento, recebemos visitas. Nós vamos visitar em uma pergunta mais para frente. Recebemos essas visitas fantásticas. Mas é uma pergunta mais para frente. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que aqui no hospital que eu faço parte da estação paliativa, eles são ateus. A maioria não acredita em absolutamente nada. Mas todos eles sabem que quando a pessoa, o moribundo, está ali, que ele começa a conversar sozinho com a mãe, com o pai, com não sei o quem, está chegando a hora. Eles não acreditam que seja o espírito que está vindo visitá-los. Nisso eles não acreditam. Mas eles chamam de delírio da morte.
Ele diz, ó, tá chegando a hora. Eles já começaram a delirar, como se estivessem falando com alguém que eles conhecem. Já não demora muito. Eu calo, mas quando tem alguém que crê em alguma coisa, você olha para mim, você acredita nisso, que ele está só delirando? Eu digo, não, ele não está delirando. Ele já está com um pezinho na vida de lá. E ele já está Está reencontrando acontecendo. as pessoas que foram antes dele. Mas é interessante porque mesmo aqueles ateus sabem que é um prenúncio da hora da partida. Mas eles não admitem ser uma visita real. Mas nós sabemos que é. É uma visita mais do que real. Eu tinha interesse em saber o que é que eles entendem que seja, então. Será que eles entendem que seja o quê? Uma excitação do que está encarnado? Delírio? Eles acham que é um É, tá delírio bom. de morte. Para eles é assim, ele começa a entrar em delírio, ele vai perdendo os sentidos, aí por isso que ele começa a fazer de conta que é como se ele estivesse delirando, vendo um pai, um filho, um irmão, uma esposa, uma mãe que foi antes deles. Então, para eles consideram um delírio da morte. É esse o termo que eles usam lá no hospital. Para mim, quando eu estou junto, que eles começam a falar, eu incentivo, eu digo, nossa, que bom que a sua esposa está vindo, veio buscar, ai, que delícia, você vai poder revê-la. Aí você chega, você vê o sorriso daquele rosto tão sofrido. Mas aí eles me chamam a atenção, né? Olha, você não pode incentivar isso, porque isso é um delírio. Eu digo, mas não é melhor ele delirar feliz do que ficar triste? Mas para mim, eu tenho certeza que não é um delírio, é o que você Com explicou. certeza. É os familiares que estão vindo mesmo recebê-los. E é uma festa do outro lado. Por isso que você vê a felicidade deles. Você olha, raramente você vai É. encontrar alguém que acabou de desencarnar e esteja com o rosto triste. Toda pessoa que vai num velório, que vê o corpo, como é que ela volta? Nossa, ele estava com um aspecto tão bom, parecia que ele estava sorrindo. E ele está normalmente. Normalmente, você vê aqueles que você ama, você vai sorrir. E é por isso que a gente sabe que é um dos indícios que é uma realidade. Mas se alguém não acredita na gente, lê de novo aquele livro da Kubler-Ross, porque lá eles contam. Muitos deles contam que encontraram pessoas que foram antes. Então, se você não quer acreditar no livro dos espíritos, no que está aqui, se você por acaso é alguém que também diz, eu sou ateu, então vai lá onde a ciência está, porque a ciência está de acordo com o espiritismo. Então, por favor, verifique, porque é isso que faz o espiritismo. Ele é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Aqui a gente está falando mais do termo religioso, mas a ciência. Então, faça esse casamento, vá lá, procure a informação. Não acredite só no que a gente está dizendo, aprofunde sobre o tema, porque isso é que vai fazer você crer. Porque isso também é um pressuposto do espiritismo. Uma fé raciocinada. Não é aquela fé. Você não é obrigada a engolir goela abaixo que a gente está dizendo aqui. Procure, se informe. Então, tem o Livro dos Espíritos, tem a internet, tem a Luísa Kubler-Ross e outros médicos que já começaram a fazer também pesquisas sobre a morte e estão chegando a essa conclusão. Né? Ou estou errada? Está certíssima. Inclusive, o Kardec alerta: toda vez que a ciência comprovar que nós estamos errados em algum ponto, abandonemos esse ponto e abracemos a ciência. Mas até hoje não aconteceu, viu, gente? A Isso é ciência verdade. apenas tem corroborado tudo que foi dito há cerca de quase 200 anos atrás, né? 170, 180 anos atrás, tudo que foi dito continua sendo cada vez mais apenas corroborado. Não teve nada Exata. que foi contestado com comprovação. Isso é verdade. Então, a 158. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e, por fim, de uma nova existência? Uma pálida ideia,
A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre fazeis. Pois é. A ideia é interessante, mas, como ele diz aí, né, é uma comparação muito fraca, né? Não dá para tomar o pé. Agora, tem uma coisa que é interessante, né? É uma ideia que deixa muito claro, inclusive, a bela capacidade criativa que tem o nosso Criador, capaz de criar um bichinho que se arrasta pelo chão, feio, desengonçado, depois se pendura num galho de uma pequena árvore ou até de uma moita, fica ali por um tempo, passando por um estado aparente de morte, e do nada aquele casulo se rompe e dali surge uma linda borboleta. Caramba, Deus é demais. Vamos em E frente. a gente vê muita gente, essa pálida ideia que ele fala aqui, o que é gostoso é porque dá para retirar o medo das pessoas na hora do desencarne. Quando você fala para ele sobre esse bichinho, a gente diz: olha só, a borboleta, ela é linda, ela é frágil. E ela precisou desse tempo no casulo. E é isso, nós estamos no casulo agora. E você vai soltar. E quando você dá essa imagem, ateus, não ateus, católicos, budistas, hinduístas, todo mundo consegue imaginar essa ideia. E como o Espiritismo já explicou para a gente que nossa língua é muito pobre para poder entender ou a gente falar dessas coisas do espírito. Nosso linguajar falta-nos palavras para a gente falar. Então, tudo que a gente pode fazer são pálidas comparações para que a gente consiga chegar no caminho, na direção. Um dia a gente vai entender, um dia a gente vai conseguir ter essa ideia de uma forma clara. Mas no momento, por falta de palavras, a gente só tem essa comparação. Mas ela é boa, porque ela nos dá essa ideia de como acontece isso e como o nosso espírito é mais belo do que esse corpo. Eu acho que isso é muito gostoso a gente imaginar isso. Querendo ou não, esse corpo é grosseiro. É um corpo que foi retirado aqui dos, a gente pode dizer, das substâncias desse planeta para a gente poder viver aqui. Mas o nosso espírito, não. Ele vem do fluido cósmico universal. E ele é algo lindo. E um dia a gente vai conseguir se mostrar como o nosso espírito é. E esse dia a gente vai ser um espírito puro. Mas vamos seguir em frente, né? Ou você quer comentar alguma coisa sobre o que eu disse? Não, essa questão do 158 é isso aí mesmo. Tá muito bom. Agora, você tem certeza que você não é poeta, não? Rapaz, você agora pegou pesado na poesia aí, viu? Vamos lá. Pô, eu nunca fiz. Eu fiz algumas poesias na vida, mas fazem muitos anos. Eu não posso dizer Eu que acho que se sou uma. você resolver botar no papel de vez em quando, vai sair coisa boa aí, viu? Vamos em frente. Então, ó, vou anotar aqui na minha listinha. Então, sigamos para a pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizestes o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Muito bem. E aqui entra aquela questão que eu falei da semântica, porque a pergunta inicial nos traz um foco mais na questão material. Concordam? Lembram disso? E agora, nessa pergunta, ele está trazendo o foco para o cunho espiritual. Ele está falando claramente, ó, que sensação experimenta a alma? E aí entra essa questão que a gente já até comentou lá atrás um pouquinho, né? Vai depender muito de como você conduziu a sua vida,
Se você fazia o mal com a intenção de fazer o mal, com certeza você vai ter problemas. Isso é óbvio, né? Agora, por outro lado, se você tinha lá, no momento em que desenganou, não tem nada do que se preocupar, não tem nada do que se envergonhar, obviamente que você vai poder uma passagem tranquila, não vai ter vergonha, ninguém vai olhar para você atravessado, em outras palavras. Sabe quando você entra num lugar assim, e aí as pessoas ficam te olhando assim, ih, rapaz, chegou aquele cara. Não, você vai chegar de boa lá, e ó, lá vem ele, olha aí, poxa, aquele cara ali, foi legal, né? Estou falando assim de forma bem simples, que é para ficar muito claro que esse tipo de situação também ocorre no plano espiritual. Se você andou bem aqui no planeta, quando você chegar lá, você é bem recebido. Não vai ter nenhuma pessoa cobrando de você procedimento, não vai ter ninguém te acusando de nada. E saiba que se você andou errado, haverá com certeza alguns irmãos te esperando e vão estar ali exatamente na intenção acusatória das tuas falhas, das nossas falhas. E não é uma coisa muito agradável a gente ser exposto, principalmente num momento em que a gente está mais ou menos vulnerável. Estamos ali numa situação em que ainda não estamos completamente dominando aquilo tudo que está acontecendo, porque o momento da passagem também nos traz uma certa perturbação. E aí, de repente, tu ainda está ali tentando te organizar e o cara vem e ô rapaz, ô seu sacana, você fez tal coisa aqui errada, você não sei o que, você tinha que ter ido para o inferno, opa, esquece a palavra. Entende? É assim que funciona. Quanto mais você andar na linha, andar bem, fazer o que tem que ser feito, desenvolver as virtudes, muito mais tranquilo vai ser a sua chegada lá no outro plano. E quanto mais você dá vazão à maldade, intencional ou não, intencional mais é natural, mas a maldade não intencional também vai trazer algum tipo de prejuízo. Então, dica para hoje: faça o bem sem ver a quem e vamos em frente. Amei essa dica. Mas olha, sobre o que você está falando, a gente tem um exemplo maravilhoso agora no livro não, no filme, Nosso Lar 2. Ele, bem no comecinho do filme Nosso Lar 2, tem exatamente essa cena. Alguém está desencarnando e aí chega a espiritualidade amiga para ajudar na hora do desencarne e tem lá os acusadores. Tem vários espíritos negativos que estavam lá, que no final, como é que é o nome dele, do espírito-chefe? Ai, eu esqueci o nominho dele agora. Bom, não importa. Eu sei que ele, no final, quando está tudo organizado, que eles protegeram aquele espírito que estava chegando, ele mandou embora os outros. Não, ele não disse vai embora. Ele simplesmente se iluminou. E quando a luz chega, as trevas faz o quê? Vai-se embora. Que as trevas não toleram a luz. Que é aquele famoso mito das cavernas de Platão, não é? O homem estava lá reclamando que Perfeito. estava estava tudo ruim, estava tudo fedendo. Aí ele, no dia que ele saiu da caverna, que ele viu que ele era o motivo do fedor, ele voltou correndo para a caverna. E é isso que a espiritualidade negativa faz. E quando a gente não tem com que se envergonhar, aí não, aí a gente vai com tranquilidade, a gente passa tranquilo. A não ser se for um espírito psicopata, porque tem também, não é? Aquele espírito que foi aquilo que você falou, que fez o mal por querer fazer o mal. Esse sim, esse vai ter um problema. Porque aqui eu até vou dar um pulinho e fazer mais uma explicaçãozinha da pergunta: que sensação experimenta a alma? Que a gente está falando aqui de espírito, mas a pergunta fala de alma. Por quê? O que é alma? A alma é um espírito encarnado. Então, enquanto a gente está aqui encarnado, eu não falo do espírito Sheila, eu falo do espírito da alma Sheila, porque eu estou aqui como Sheila encarnada agora. Na hora que a gente desencarna, ou seja, que esse corpo morre, o meu espírito, perispírito, se liberta. E aí eu já não sou mais chamada de alma, eu volto a ser chamada de espírito. Isso é importante a gente
saber também, né? A gente ter sempre essas coisinhas como Perfeito. conhecimento de base para a gente continuar o aprendizado. E a gente não, quando a gente faz o bem, a gente não vai ter ninguém apontando o dedo. E o que é interessante é que muitas vezes não é ninguém que aponta o dedo para a gente, é a gente mesmo. Porque a gente Uhum. fez uma tolice e a nossa consciência pesou. Cobra. Onde é que está escrita a lei de Deus? Dentro da nossa consciência. Aí ela cobra. E quando a consciência cobra da gente essa situação, a gente faz ups, né? Aí vem o sentimento de culpa, de menos-valia, o desespero, porque já não vai ter oportunidade de fazer o que tinha que fazer, porque a gente vem para cá todo mundo, como diz a Maria Lúcia Helena, ela diz sempre: olha, só tem, todo mundo tem um recado para dar aqui na Terra. E esse recado só a gente pode dar. Ninguém pode fazer igual. Nem que seja dizer uma palavra para alguém em uma situação. Mas é só a gente que pode fazer. Então aí a gente chega do outro lado, a gente não fez, a gente não deu o nosso recado. Aí bate assim, bum, igual sabe quando aquele o raio cai em cima da cabeça, cai a ficha, para quem é da nossa idade vai entender, você diz: "Meu Deus, fracassei de novo". Aí sim, aí vem a dor, vem o desespero, vem essa falta de amor, vem toda essa culpa, aí você quer se torturar, aí é aquele momento que você diz: "Não, eu volto de novo sem o olho, sem a perna, sem o braço". Aí você entra naquele momento de desespero. Mas aí é esperar a próxima chance, aprender um pouquinho na espiritualidade, se acalmar para receber a próxima possibilidade. Tô certa? Certíssimo, tem que se preparar bastante lá na espiritualidade para poder ter uma nova oportunidade, né? É isso aí. Então vamos lá para a nossa próxima pergunta, é a pergunta 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre, eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Bem, fantástico, né? Nós já tínhamos até discorrido alguma coisa a respeito desse assunto, né? Quando eu comentei sobre meu pai e minha mãe, né? E nesse momento em particular, eu gostaria mais de comentar algumas coisas assim que nos chamam mais a atenção, né? Porque, assim, se você, na sua existência, ajudar várias pessoas, essas pessoas, se estiverem na erraticidade no momento do teu desencarne, elas farão de tudo para estar presentes para, pelo menos, dar um aceno para você quando você estiver chegando. Então, nós temos aí o relato nos livros espíritas. Me faltou agora o nome de um livro. Tipo assim, cabeça de velho é uma desgrama, né? Quando não lembra logo de cara, não lembra depois, né? Eu não vou lembrar. Mas é um livro que Chico Xavier tenha escrito já como espírito, auxiliado aí por um irmão encarnado, né? Naturalmente um médium. E nesse livro também conta a história do desencarne de Chico Xavier. Chico Xavier, há um tempo antes de seu desencarne, foi noticiado que ele só sairia da vida num momento em que toda a nação brasileira estivesse muito feliz. Alguém lembra disso? Pois é. E como não foi a surpresa que exatamente no dia em que o Brasil sagrou-se campeão na Copa do Mundo, um esporte que quase todos os brasileiros amam, né? Eis que desencarna Francisco Cândido Xavier. E o relato espiritual do desencarne dele é interessantíssimo, porque ele foi recebido pelo mestre
e um batalhão de espíritos que fizeram um tipo de um corredor polonês pelo qual ele passou no momento do seu desencarne, acompanhado pelo Cristo, com destino ignorado. Não foi dito para onde foram, mas ele passou por essa. E todas as pessoas que ali estavam eram pessoas que estavam no momento na erraticidade e que de uma forma ou de outra foram ajudados e amparados pelo Francisco Cândido Xavier. Bem, se tiver lá umas 20 o dia que eu for, eu já estou feliz da vida. Tá ótimo. Maravilhoso. Com 20, se tiver uma no meu, eu vou ficar também muito feliz. Não, eu acho que 20 vai ter, que pelo menos a minha família vai estar lá, pelo amor de Deus. Se a minha família não estiver lá, eu deserto todo mundo. Olha, lembra que a família é sempre os mais difíceis. Mas é isso, viu, gente? A gente vai encontrar todas aquelas pessoas que nós tivemos afinidade e que também têm afinidade conosco, porque às vezes a gente gosta da pessoa, mas a pessoa não gosta da gente, acontece. E se ela não gosta da gente, ela não vai fazer questão de estar lá na hora que você for embora. Mas, mesmo que você não goste da pessoa, se ela gosta de você, ela vai estar lá na hora que você for sair. E vai te dar um tchauzinho, dizendo assim, ó, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado por tudo que tu fez por mim, tudo que tu fez pela minha família, tudo que tu fez pelo meu gatinho, olha os veterinários, tudo que tu fez pelo meu cavalinho de estimação, tudo que tu fez pelo meu avô, tudo que tu fez pelo que tu fez. Tudo pelo que tu ajudou a humanidade. Eu estaria, com certeza, se eu tivesse enganado, eu ia pedir, pelo amor de Deus, me deixe eu me despedir do Chico também. Porque a gente tem que compreender que essas pessoas fizeram tanto pela humanidade que elas merecem nosso respeito, a nossa atenção ininterrupta por toda a vida, toda a vida. Porque são pessoas expoentes. E essas pessoas que realmente fizeram por onde merecer, todas elas tiveram esse tipo de recepção. Se você pegar aí os relatos das passagens ou dos desencarnes de vários deles, você vão ver que todos eles são dessa forma, são recebidos com trombetas, com música, com luminosidade impressionante, com cores maravilhosas. É uma festa a recepção de seres assim. Deve ser eu adoraria poder estar pelo menos observando, nem que fosse com o olho um pouquinho tapado, só uma frestinha assim para me ver, porque realmente é lindo, é fantástico. Os relatos são estarrecedores, eu fico maravilhado quando eu pego um material desses e leio, eu leio 2, 3, 4 vezes, porque realmente é fantástico. E você pode passar por isso, eu posso passar por isso, você também, Sheila, todos nós podemos, basta que a gente faça o que o próprio Chico nos disse, vamos fazer um novo fim a partir de hoje, porque o que está feito, está feito. Você não muda nada do que está feito. Você pode apagar com o bem. O bem, sempre o bem cobre a multidão de pecados. Isso é verdade. Tá? Então, nós temos coisas erradas que dizemos, vamos fazer o bem a partir de agora. E aos pouquinhos essas coisas vão sendo apagadas, vão sendo retiradas do nosso arquivo. De forma tal que, pela quantidade de bem que a gente esparge pelo mundo, os nossos males, as coisas mal feitas nossas, vão sendo também apagadas. Dessa forma, eu me transformo e melhoro a minha condição particular. Consequentemente, ajudo o mundo. Porque o mundo não muda do mundo para baixo. O mundo não vai mudar por decreto de lá para cá. Nós é que temos que mudar e, pela nossa mudança, promover a mudança do mundo. Nós temos que dar o exemplo. O nosso exemplo é uma fonte criadora de mudança. Mas, primeiro, para dar exemplo, a gente tem que mudar. Então é isso. Vamos colocando na nossa cabeça isso, e a gente vai ter 20 pessoas para receber a gente lá, tá ótimo, maravilhoso. É só a gente lembrar que o amor cobre uma multidão de pecados. Perfeito. Eu falei bem, mas é a mesma coisa, o amor, né? É a mesma coisa, não importa. Tudo bem que a gente faz aqui. Ele é o nosso advogado de defesa em algum lugar, em algum momento. Então, quando a gente tem essa consciência, aí sim, aí a gente pode até relaxar mais. Porque Deus não espera da gente que a gente faça mais do que a gente pode. Ele só espera que a gente faça exatamente
tantinho que a gente dá conta. Mas esse tantinho que a gente dá conta tem que ser bem feito. Então, o Chico dava conta de muita coisa. Eu não dou tanta Nossa, conta, não dou conta nem de um milímetro do que ele dava conta. Mas esse milímetro que eu dou conta, eu tenho que fazer da minha melhor forma. E quando a gente perfeito. faz da nossa melhor forma, é possível que os 20 estejam lá esperando a gente. Quem sabe? Então já vamos. Pois é, então vamos passar já para a próxima pergunta, 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Você tem uma observação aí de Kardec? Eu tenho Não, aqui. eu tenho só na Eu, 162. 161 eu não tenho. pronto, Se você tem no seu eu livro, vou dá uma ler. leitura pra gente. Eu vou ler para nós, tá bom? Tá. O desencarne por morte violenta sempre causa muita perturbação, pois o espírito é pego de surpresa e a mudança do mundo material para o mundo espiritual ocorre de forma brusca. Entretanto, a intensidade desta perturbação e o tempo que ela dura pode variar ao infinito, uma vez que vai depender sempre do grau de elevação em que o espírito já se encontra. Assim, quanto mais apegado às coisas materiais e aos vícios de toda ordem, maior será esta perturbação. Apenas os espíritos muito evoluídos a sofrem de maneira mais branda. É isso. O detalhe todo aí, o que está pegando, na verdade, é porque ele está falando da separação de morte violenta, mas não está entrando no mérito da pessoa que está sofrendo aquela morte violenta. Né? Então, se é uma pessoa de bem, é uma pessoa que está voltada para o bem, que pratica boas ações e tal, naturalmente ela vai ter perturbação, mas não vai ser a mesma perturbação do que um outro elemento no sentido contrário. Né? Alguém apegado às coisas materiais, alguém que faça o mal, sentindo prazer nesse mal, inclusive, né? Ele certamente vai ter aí muito mais perturbação numa morte violenta do que o outro que já está livre desse tipo de atitude. Interessante, porque isso aqui, na verdade, é uma preparação para a próxima pergunta. Né? E Kardec era realmente fantástico. Né? Ele tinha um modus operandi em relação às perguntas que ele estabelecia, que conduzia a gente a fazer o raciocínio lógico e persecutório, ou seja, você vai perseguindo o caminho certinho do raciocínio por conta da colocação das perguntas. Então ele provocava aí os irmãos espirituais, né, para darem respostas, já preparando a próxima pergunta. Isso é interessante demais. Você quer comentar aqui alguma coisa? Professor, isso é o que fazia dele um excelente professor e também um excelente cientista, porque isso faz parte da metodologia que ele escolheu para escrever o Livro dos Espíritos. Partindo de uma hipótese, ele foi fazendo perguntas até essa hipótese ser completamente desenvolvida e mostrada a veracidade ou não das primícias que ele colocou. E aqui a gente está vendo essas primícias levando a gente a ter esse raciocínio lógico. Por isso que Kardec, querendo ou não, ele é para a gente um grande exemplo. Com certeza ele também foi um que tinha assim uns 30, 50, talvez umas 100 pessoas lá também esperando ele na hora da passagem. Não? Não. Opa! Muito mais. Muito mais. Ainda agora você até me assustou. Então, seguindo a pergunta 162. Após a decapitação, por exemplo,
o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Comentário de Kardec. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter do si mesmo, como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-lo por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é muito lento. Muito bem. Então vejam, a decapitação, conforme pergunta aqui Kardec, é de fato uma morte violentíssima, né? Você está pleno de toda a sua capacidade física, emocional, até às vezes, né? Porque quando você vai ser decapitado, às vezes o teu emocional está um pouco bagunçado, né? Se você não tem um controle sobre isso. Mas os cristãos tinham um bom controle sobre isso. Apesar de estarem na iminência da morte, conseguiam concentrar-se nas questões mais importantes, que era a vida eterna. Eles já compreendiam que a vida verdadeira não era aquela material que eles viviam, e sim a que adviria após o evento da morte. Mas, na decapitação, o que ocorre é que, quando o cidadão sofre o golpe fatal, a vida orgânica ainda se mantém por alguns instantes. Muito poucos, breves instantes mesmo. Mas continua. Né? Se você levar, por exemplo, um choque muito forte e esse choque tira a sua vida, o seu organismo ainda continua funcionando por algum tempo. O coração continua bombando, batendo e tal. Logicamente que num determinado momento ele vai cessar. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece do interior. Quem morou no interior sabe. Quando matava a galinha, decapitava a galinha, ela saía correndo. A cabeça você tinha na mão, mas ela saía correndo. Não é? Sim, Então, tentando se escapar, né? Tentando escapar, mas ela já estava morta, porque não tinha mais como viver. Mas ela saía correndo. Né? Eu acho que esse é um bom exemplo para juntar os que você está dando. É um exemplo válido, exatamente, né? Mas lembrando que no caso da galinha, ela só tem lá o fluido vital, né? Ela não tem o espírito como a gente encarnado, né? Como seres humanos. Mas é válido exemplo, porque é exatamente o que acontece. Como nós temos o espírito, não quer dizer que nós não tenhamos o fluido vital. Esse fluido vital é que nos mantém vivos do ponto de vista material, porque somos eternamente vivos como espíritos. E esse fluido vital, no momento em que a gente sofre uma morte violenta, ele vai naturalmente se expirar com um pouquinho mais de, vamos dizer, demora, por conta de que é necessário que sejam desligados aqueles liames que, inclusive, Sheila chamou atenção logo no início do programa. E não é uma coisa rápida, absoluta, não. Então, esse tempo vai demandar um tempo maior, até que esse processo do desligamento da alma daquele corpo se demore um pouco mais. A morte violenta causa isso. E aqui, nesse caso, é bom que a gente lembre, com relação à morte violenta, do caso dos suicidas. Os suicidas têm aí uma complicação maior com relação a isso, né? Não fala aqui no texto, mas vale a pena lembrar que o suicida ele tem uma responsabilidade maior com relação ao ato em si. E há também suicidas que, desafortunadamente, para a matéria, não conseguem êxito na sua tentativa de suicídio. E, nesse caso, a matéria sofre muito. Porque você imagina alguém que tenta, por exemplo, se matar se jogando de um prédio e cai lá embaixo e não morre.
Imagina quanto de dor, quanto de sofrimento vai ficar. Às vezes fica paraplégico porque bate e quebra a coluna em um ou dois ou três ou vários lugares e consequência disso não consegue mais se mexer, fica lá amorfinado numa cadeira de rodas ou numa cama, dependendo para tudo de todos os que o rodeiam. Sim. Que num primeiro momento até vão tratar e tudo, mas com o tempo a gente sabe que só vai ficar mesmo a mãe, o pai e talvez um ou outro irmão. O resto tudo cai fora, porque ninguém tem paciência para levar uma vida inteira cuidando de um doente que procurou a doença. Sim. Esse Sim. é o detalhe. Exatamente. Você quer comentar? Não, é fantástica a forma que você está colocando, porque então, acontecem muitos desses tentativas de suicídios fracassados, onde as pessoas depois ficam sem conseguir ter uma vida normal. Aí ela começa a dar valor ao que ela tinha, sabe? É tipo uma lição mesmo que essa pessoa sofre. Porque imagina esse caso que você mostrou de alguém que pulou de um prédio, virou paraplégico. Vamos colocar que essa pessoa era ativa, jogava vôlei, tinha amigos, gostava de dançar. E aí? Ela já não pode fazer mais nada. E geralmente quem fica é sofrimento a puro. mãe. Geralmente só fica a mãe. Porque os irmãos não têm paciência, que irmão já é um problema à parte que a gente tem, né? Os pais normalmente são aqueles que dizem assim, eu sou provedor. Então, no final das contas, fica uma mãe. Talvez uma esposa, se ele fosse casado. Muitas vezes o filho vai ficar envergonhado e com raiva e vai embora. Então, é uma situação que ele procura para ele, que isso realmente é um sofrimento que ele, de livre e espontânea vontade, procurou. E aí já imaginou o que é você ficar depois, vamos colocar que seja um jovem, 40, 50, 60 anos, em cima de uma cama. Meu amigo, esse já fez a expiação nessa mesma encarnação. Essa Pois é, expiação não vai para a próxima, é feita nessa mesma. já expiei vida os erros, né? Mas a situação daqueles que têm êxito também não é nada melhor, viu, gente? Então não pensem que porque Deus não deu certo, o cara está numa boa porque não deu certo. O que deu certo também não está numa boa, está numa péssima. Mas isso é motivo para nós comentar numa outra reunião, né? Porque também tem muito o que falar. Essa sobre a questão do suicídio, gente, a gente tem que fazer um programa sobre isso, porque infelizmente está tomando de conta, né, da Aumentou humanidade muito. essa coisa do suicídio, as pessoas estão desistindo da vida, as pessoas esqueceram que, gente, é um presente, a gente está aqui, é muito difícil a gente reencarnar. Vocês já pararam para prestar atenção? Eu estou com quase 60 anos. E há 30 anos atrás, 40 anos atrás, um gêmeo era assim uma sensação. Hoje em dia, vocês viram a quantidade de gêmeos, trigêmeos, quatrigêmeos, até cetúplos que estão nascendo no planeta. Esses espíritos têm que vir, mas as pessoas não estão mais dispostas a ter filhos. Então, olha só a dificuldade que é organizar uma encarnação. A pessoa chega aqui e se suicida. E o pior, a gente está vendo crianças desistindo da vida. Crianças. O que é que está errado para uma criança de 9 anos de idade se suicidar, gente? 9 anos de idade. Você ainda nem começou a viver. E isso está tomando proporções alarmantes. Eu vou fazer aqui um comentário, eu espero que não me entendam mal, mas você está vendo que o mundo inteiro, o Brasil, está todo mundo enlouquecido com aqueles doramas coreanos. Gente, vocês sabiam que a vida na Coreia é tão difícil, que é o lugar no mundo com o maior número de suicídios é na Coreia do Sul? Então, a gente tem que
parar e refletir sobre isso. A morte, quando ela é natural, ela é bela. Quando você vai lá ajudar um velhinho que está chegando o final, nossa, gente, vocês não têm noção como é lindo morrer. Mas, quando a gente está no auge da nossa vida, a gente ainda tem o nosso recado para dar. Lembra que a gente falou hoje? E aí a gente desiste desse recado e se joga de cima de um prédio. E aí, quem vai dar nosso recado? Não tem outra pessoa para dar, porque era um recado para mim dar, para você dar. E a vida é muito preciosa. Tudo que a gente falou aqui hoje são desencarnes naturais, praticamente. Mas essa última pergunta, ela nos remete àquilo que não é natural, que é o caso de alguém que é decapitado. Hoje em dia, a gente não fala mais em decapitação, porque não é mais feito, pelo menos é muito raro, só tem em alguns países ainda bem pouco desenvolvidos. Mas na maior parte do mundo hoje não existe mais decapitação. Mas alguém que se joga de um prédio, ela está se autodecapitando. Alguém que se joga embaixo de um trem, ela está se autodecapitando. A gente fazer isso de livre e espontânea vontade? Que é isso, gente? Todos os relatos nos livros espíritas dizem o seguinte: a pessoa, durante o ato, ela já está se arrependida. E aqueles que não conseguiram dizem a mesma coisa. Se arrependeu na hora que fez. Mas aí, para muitos, é tarde. Tanto faz se continua ou não. Porque, querendo ou não, se não deu certo e ficaram sequelas para sempre, sequelas de um ser paraplégico ou outras muito difíceis, como alguém que, sei lá, tomou um veneno e aí estragou tudo dentro do corpo, aí você vai ver como é preciosa a vida, como é preciosa a saúde. Então vamos modificar isso de dentro da gente. O que Kardec, o Espiritismo, quis, mostrando para a gente o que é essa separação do corpo e da alma, do corpo e do espírito, é que ela, de uma forma natural, quando ela acontece, porque o seu fluido vital chegou ao final, então faz bem, ela é bela, ela é bonita e vai ser uma passagem, um recomeço. Mas, se não foi assim, esse recomeço vai ser muito difícil. E aí você não é uma boa. Quer dizer, a gente pode até continuar usando o exemplo da borboleta, quando ela sai do casulo. Quando a borboleta sai do casulo, daquele esforço natural dela, que é essa morte natural, né? Principalmente do velhinho que ficou doente, aquela coisa que demora. Aí você vê que ele vai lutando até ele se libertar do corpo e a alma vai. Agora ela sai uma borboleta linda, saudável, ela consegue voar, porque as asas dela é exatamente esse momento da transição que faz com que as asas da borboleta fiquem fortes o suficiente para ela voar. Agora já imaginou? Uma borboletinha está saindo do casulo, aí você vai, quebra o casulo de uma vez, ela não tem a possibilidade de fazer todo esse movimento para sair, ela sai uma borboleta paraplégica, ela não consegue voar. Ela tem as asas, mas vai se arrastar até chegar a hora que alguém pisa em cima dela. Então vamos pensar com muito carinho que desencarnar, sim, é nosso destino, todos nós vamos passar por isso. Mas a forma é melhor que seja natural. Um acidente a gente não pode impedir, mas um suicídio a gente pode impedir, sim. Então vamos viver a vida, que a vida é bela e ela é importante. E no final, gente, não importa o que a gente está passando, tudo dá certo, porque é para isso que a gente está aqui. Tudo vai dar certo. Deus nos criou para sermos vencedores. E seremos, sim, se nós nos permitirmos nos tornar vencedores. E esse, gente, foi as minhas palavras finais para hoje. Eu já vou me despedindo por aqui, agradecendo a cada um de vocês que estiveram conosco ouvindo o nosso programa.
Quero agradecer profundamente ao Wilter, que veio aqui para a gente, um programa que era de 1 hora, já se transformou de 1 hora e 40. Agradeço profundamente a sua disposição, as suas palavras incríveis, e agora eu passo para você a palavra, para você fazer seus últimos comentários e fechar com chave de ouro, com uma oração final, esse programa. E, um lembrete para os nossos ouvintes. Caso vocês deem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer, é uma gravação esse programa, mas mandem a pergunta lá no YouTube, que eu vou dar uma olhadinha depois, e eu passo para o Wilter e a gente manda uma resposta para vocês, tá bom? Ou então eu mesmo dou essa resposta, se tiver dentro do meu conhecimento, certo? Então, gratidão e até a próxima. Ô, Sheila, esse programa tá tão bom que eu não tô querendo que acabe, não, viu? Agora eu peguei gás. Então, deixa eu só fazer 2 comentários, por gentileza, antes de eu fazer a oração. Sim, tranquilo. O primeiro comentário é o seguinte: ótimo. Eu não sei se aí na Alemanha tem, eu acredito que tenha. Aqui no Brasil tem uma entidade chamada Centro de Valorização da Vida. É uma atitude fantástica, um trabalho fantástico, é todo ele voluntário, as pessoas se cadastram e elas ficam à disposição no telefone para receber ligação de pessoas que estão em situação de quase abandono da vida. Aquelas pessoas que estão muito desesperadas, estão desacorçoadas, pensando em tirar a própria vida. Aí esse número é fornecido para todo lugar e todo mundo sabe o número. Em qualquer momento, em qualquer horário que você ligar, sempre tem alguém de plantão para receber a sua ligação e conversar com você para te dar um amparo espiritual, para te dar um amparo ali, para você não tomar uma decisão assim tão precipitada, muitas vezes. Decisão essa que só tem 2 rumos. Os 2 rumos. Tudo na vida que a gente faz tem 2 lados, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Entretanto, essa decisão só tem 2 lados, o ruim e o pior. O ruim, nós já falamos, é você não ter sucesso. E o pior é quando você tem sucesso. Eu vou contar uma historinha breve antes de fazer a oração, para vocês entenderem o que acontece quando você tem sucesso nessa atitude. Um certo cidadão estava muito desacorçoado, estava totalmente desiludido, havia sido traído pela esposa, os filhos o haviam abandonado, ele perdeu o emprego, estava vivendo em situação muito difícil na rua, e ele pensou, meu Deus, a minha vida está tão estrombólica, tão um caos, que não tem jeito não, eu vou me matar. E com esse pensamento ele se dirigiu até próximo à linha do trem e esperou que o trem se aproximasse. Quando o trem vinha vindo naquela velocidade que ele normalmente vem, como você sabe, ele não consegue parar rapidamente, ele esperou que o trem estivesse muito próximo e foi e se jogou. E o trem, então, colheu ele e ele caiu embaixo das rodas do trem e o trem foi passando. Lógico que o maquinista percebeu que alguma coisa estava errada e puxou o freio. E aí o trem foi passando por cima dele e parando, passando por cima dele e parando. Então, e ele desastradamente não morreu no impacto e também não morreu quando as rodas passaram por cima dele. E aí cada dupla roda daquelas do trem foi passando, era um trem longo. Até que quando chegou lá no último vagão que o trem conseguiu parar e aí ele estava vivo ainda no meio dos trilhos. E ele sentiu uma dor incrível. Ele sentiu uma dor incrível, porque cada roda daquelas que passava, ele sentia aquela dor horrorosa. Mas, quando terminou de passar a última rodada do trem, daqueles vários vagões que o compunham, então, finalmente, conseguiram fazer o desligamento do que o prendia àquela vida. E aí o espírito se libertou. Se libertou do corpo. E começou para ele uma jornada terrível. Passou-se vários anos, e essa notícia então foi para o jornal, no jornal, um cidadão que eu tenho certeza que vocês conhecem, que chama-se, é um parente meu inclusive, Divaldo Pereira Franco. Eu sou Pereira, então é meu parente. Bem, Divaldo Pereira Franco, que é um espírito fantástico, é uma bênção que nós temos aqui na Bahia, tem lá com ele um caderno que ele anota o nome dessas pessoas que cometem esse ato deslocado. E ele anotou o nome desse cidadão
Ele viu no jornal e anotou o nome do cidadão, e todos os dias, antes de dormir, Divaldo faz oração por essas pessoas. Então, Divaldo, todos os dias, ele elenca as pessoas que estão naquele livrinho dele e faz uma oração. E uma oração de Divaldo, vamos combinar que é muito diferente de uma oração de Wilter da vida, né? Pelo amor de Deus. Bem, mas aí Divaldo faz aquela oração de coração, pedindo por essas pessoas que tomaram decisões equivocadas, lamentavelmente equivocadas, cujo resultado só pode ser ruim ou pior. E o pior desse caso, a gente só foi descobrir 10 anos mais tarde, quando, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, do qual eu já falei, onde apareceu Ayrton Senna, chegou esse cidadão e disse: sofro. Aí, quem o recebia disse, o doutrinador, né? Seja bem-vindo, irmão. Esperamos poder, de alguma forma, aliviar o seu sofrimento. Ele responde: impossível. Mas conte-nos o que está acontecendo, quem sabe a gente pode ajudar, diz o doutrinador. E ele: eu me suicidei. Aí todo mundo, muito calmamente, deram continuidade e ele explicou que, naquele dia, ele muito desacorçoado e tal, não vendo por onde resolver os problemas que o afligiam, foi-se até a linha de trem e quando o trem se aproximava, ele se jogou e aí ele contou aquela história toda, das rodas passando, ele sentindo aquela dor desesperante, ele gritando, 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 e pronto. E aí o doutrinador disse: sim, e agora, como é que está a sua situação? Se eu continuo na mesma, todos os dias o trem passa por cima de mim. Eu estou ali e o trem vem e passa por cima de mim. Quando acaba de passar, que acabou de passar, eu me levanto e lá vem o trem e passa novamente por cima de mim. Mas isso acontece o tempo todo? Perguntou o doutrinador. E ele: sim, o tempo todo. Não posso crer, o tempo todo, todo? Ele: não, na verdade, há um breve momento no qual eu sou retirado da linha do trem por enfermeiros muito alvos, com roupas muito alvas, enfermeiros fantásticos, perfumados, e eles me conduzem até um leito num hospital, onde eu sou deixado para descansar por breves instantes. Esses breves instantes eu respiro, eu agradeço a Deus por esses instantes, mas assim que termina esses instantes, lá estou eu de novo na linha do trem, e lá vem de novo o trem, e passa por cima de mim. E eu me levanto e o trem vem, passa por cima de mim. Eu me levanto e o trem vem, passa por cima de mim. E no outro dia, no mesmo horário, os enfermeiros aparecem e eu agradeço a Deus. Bem, para quem não percebeu, esse momento de alívio que o irmão sentia era exatamente quando o Divaldo Franco fazia a oração por ele. Todos nós que atentamos contra a nossa vida, somos forçados a reviver constantemente a forma pela qual nós atentamos contra ela, até que se cesse a emanação do fluido vital, porque o fluido vital não nos abandona, não assim dessa forma como a gente deseja. Ele vai se exaurir, no caso dos suicidas, aos poucos, até que se complete a programação encarnatória de cada um. Esse cidadão, por exemplo, estava previsto que deveria durar mais 10 anos no planeta, resolvendo seus problemas. E somente depois desse prazo, então, ele pôde ser resgatado e reconduzido para uma reorganização. Naturalmente, a situação dele é muito difícil e ele foi conduzido para a Legião dos Servos de Maria. E lá, Maria tem um excelente trabalho. Quem não conhece, por favor, leia o livro Memórias de um Suicida, para entender como funciona essa legião. E esse cidadão foi recolhido, então, para lá, na legião acabei de falar, já estou esquecendo, olha como é que dá os brancos, dos servos de Maria. Memórias de um suicida. É uma entidade especializada em receber, recepcionar e amparar e proteger e educar e preparar para uma nova reencarnação todos aqueles irmãos que atentam contra a própria vida. Então, vejam só, é isso que eu estou dizendo. Você tem, como o suicida, tem duas possibilidades: ficar ruim ou ficar pior. Com isso, eu também me despeço
desejando a todos muita paz, que Jesus ilumine a cada um de vocês, as suas famílias, e que desta forma esse pequeno ensaio que nós fizemos a respeito dos ensinamentos do Cristo sirva de alguma forma para ajudar a iluminar todas as consciências que tiverem acesso a esses ensinamentos. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos imensamente por este momento de elucidação, por este momento de estudo, por este momento de compreensão de coisas importantes para as nossas vidas, sejamos na matéria, estejamos no espírito. Que esta compreensão venha à tona em forma de ação. Sabemos, Pai, que o estudo é importante, mas também compreendemos que sem ação não vale nada. Ilumina, Pai, protege, Pai, e ampara a todos os irmãos, principalmente os suicidas, que possam ser amparados, guiados a uma nova encarnação redentora, reconciliadora com as tuas leis. Que possamos, Pai, desta forma, contribuir também para que não hajam mais nenhum tipo de atitude desta índole aqui no nosso planeta. Que os irmãos se conscientizem da importância da vida, da importância da encarnação, deste momento tão lindo, tão importante para todos nós, que faz com que nós cresçamos e sejamos cada vez melhores do que fomos ontem. E que o amanhã nos reserve muitas, muitas conquistas, principalmente conquistas espirituais, pelo uso do nosso livre-arbítrio, fazendo o bem a quem quer que esteja em nosso caminho, seja amigo, seja inimigo, seja parente ou apenas alguém totalmente desconhecido. Ilumina e protege, Pai, todos os esforços de educação do espírito que existam no mundo, a exemplo deste canal, a exemplo de todos os canais que utilizam a internet, e a exemplo de todos os centros espíritas e todos os lugares onde palestras são proferidas, a irmãos encarnados e desencarnados que aí comparecem. Ilumina e protege, Pai, nossa amiga Sheila, para que tenha sempre forças e muita vontade de continuar esse trabalho fantástico. E que possamos, Pai, a nosso tempo, vez por outra, contribuir, ainda que minimamente, com o sucesso de toda essa empreitada. Obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Gratidão, Amém. querido. Gratidão a todos os nossos ouvintes e até o nosso próximo programa. Beijo!